Posso afirmar para você, quem não dominar por completo a linguagem SQL e ter conhecimentos de TANI, de consultas de alto desempenho, está morto para o mercado. Porque as empresas já perceberam que do jeito que está, não dá. Antes, a gente tinha uma aplicação de um lado e um banco de dados do outro lado. Era um ambiente mais controlado. A gente já tinha problemas de desempenho lá na hora de desenvolver as consultas dentro da aplicação, mas era um ambiente mais controlado. O ambiente das empresas foi evoluindo. Hoje a gente tem dashboards sendo construídos, relatórios gerenciais, engenheiros de dados visitando os bancos de produção para montagem de data warehouse para cientistas de dados analisarem. E agora a gente tem um monte de gente escrevendo query direto no banco de dados. Virou o caos, porque a grande maioria não domina as técnicas de alto desempenho. E as empresas agora estão buscando isso. Para você ter uma ideia, até o chat GPT te dá a dica errada. Vou te mostrar. Olha só, eu estou no chat GPT gratuito, o 3.5. Vou colocar um prompt bem simples. Utilizando o banco de dados Adventure Works, um banco de dados de exemplo lá do SQL Server, escreva uma consulta que retorne todos os pedidos em um determinado dia. Vamos ver o que ele retorna. Olha lá, ele já te retornou uma consulta. Select asterisco from nome da tabela, a tabela Sales Order Header, que é a tabela que contém os pedidos, mas olha o caos. Where convert date, para o tipo de dado date, da coluna Order Date. Por que ele fez isso? E nessa coluna Order Date, além da data, eu tenho uma hora. E se eu simplesmente comparar Order Date igual a data, ele vai trazer só os registros de meia-noite, isto é, provavelmente venda alguma. E o que eu quero aqui são os registros do dia inteiro. Então, o que ele fez? Utilizou uma função que foi lá na coluna data e hora, extraiu só a porção data e comparou com uma data. Só que essa instrução tem um grave problema. O uso da função convert aqui inviabiliza o uso de índice. Eu posso até ter lá no SQL um índice na coluna order date, mas ele nunca vai usar. Então, se você sabe o básico de tuning de consulta de alto desempenho, você nunca escreveria uma consulta assim. Você pode estar pensando, André, poxa, você está usando o chat GPT gratuito. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar para o pago. Agora vamos colocar o mesmo prompt. Ele está pensando, vamos ver o resultado. Olha lá. Mesma situação. Ele utilizou uma função em cima de uma coluna. Isto inviabiliza o uso de índice. Qual seria a solução ideal? A solução ideal é você trabalhar com intervalos, não usar a função na data. Seria o order date maior ou igual à data que você quer and order date menor que o próximo dia. Trabalhando com intervalo, você usa o índice e vai ter um excelente desempenho. Isso é uma pequena amostra de que alterações no seu SQL podem levar a consultas de alto desempenho. Existem várias outras situações. E o que significa escrever consultas de alto desempenho? Primeiro, ter o domínio completo da linguagem SQL. Não ficar naquele trivial, select, join, group by, have, que é o básico. Existem várias construções do SQL que poucos conhecem e que entregam melhor desempenho do que o trivial. E aí você vê um monte de gente usando no dia a dia. Muita tabela temporária, o cursor, gerando péssimo desempenho para as aplicações, para as cargas de dados e etc. Então, escrever bem a consulta, fazendo uso do grande leque de opções que nós temos na linguagem SQL. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, criar bons índices. Saber criar bons índices. Não é simples, você precisa de uma base de conhecimento e aprender a raciocinar a partir de uma consulta que índices ideais nós podemos criar
para proporcionar o melhor desempenho. Então, escrever bem as queries, evitar construções que inviabilizem o uso de índice e criar bons índices. E terceiro, criar construções lá no banco de dados que proporcionam o melhor desempenho. Os bancos possuem vários recursos como particionamento de tabelas, views indexadas, compressões de dados. Agora que a gente já sabe o problema, vamos para a solução. E como eu posso te ajudar? Deixa eu me apresentar, meu nome é Landrido Ailib, eu sou um consultor especializado em Microsoft SQL Server, em consultas de alto desempenho. Eu sou professor universitário também e Microsoft Trainer há mais de 20 anos. E eu desenvolvi um método que facilita o aprendizado da linguagem SQL de alto desempenho, chamado Turbo SQL. Com ele, você vai aprender de modo fácil como desenvolver consultas eficientes, vou te ensinar como criar bons índices e também estruturar o banco de dados de modo que você tenha um ótimo desempenho. Essas habilidades hoje são fundamentais para qualquer profissional que trabalhe com dados, seja um desenvolvedor de software, um administrador de banco de dados, os dois são óbvios, mas cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados, você que desenvolve relatórios, desenvolve dashboards, você precisa, além de escrever consultas corretas, otimizar essas consultas antes de visitar os bancos de produção, porque isso, hoje em dia, gera sérios problemas para a empresa. Você terá 2 cursos em um. Na primeira parte, a gente vai começar a ver bem do início a linguagem SQL. Fazer uma introdução ao SQL Server. Você vai aprender os principais comandos básicos, mas desde o início eu tenho um enfoque em alto desempenho. Eu vou martelar, martelar, martelar na sua cabeça desde o início dos primeiros comandos, sempre essa preocupação em alto desempenho. E aí, quando você já estiver bem preparado, desde os comandos básicos até os mais avançados, na segunda parte do curso, teremos Query Tuning, todas as técnicas para melhorar o desempenho das suas queries. Você vai aprender a criar bons índices, vai entender como é que os índices funcionam, vai aprender a analisar plano de execução e a efetivamente construir queries de alto desempenho. Eu vou te acompanhar durante todo o processo. Nós temos 3 canais de suporte à sua escolha. Grupo no Facebook, onde além de sanar dúvidas, eu divulgo aulas extras, novas aulas, alterações em aulas existentes, novos exercícios. E temos também um grupo no Telegram e a possibilidade de sanar suas dúvidas por e-mail. Então, não perca mais tempo, seja um profissional diferenciado no mercado. Vem estudar linguagem SQL de alto desempenho comigo.